E a Prefeitura de Erechim, através da Secretaria de Meio Ambiente e do Comitê Permanente de Simplificação e Desburocratização, lança na próxima terça-feira, amanhã, um novo portal que visa simplificar a busca e a solicitação por serviços, dando mais agilidade e gerando menos burocracia nas demandas da população. O secretário de Meio Ambiente, Cristiano Moreira, está na TV Erechim para explicar à comunidade como será possível fazer as solicitações online. Nós recebemos hoje na TV Erechim o Cristiano Moreira, que é secretário de Meio Ambiente. A gente vai falar um pouquinho desta data importante, que é o Dia do Meio Ambiente, que foi celebrado no último sábado, e um avanço do poder público para consagrar esta data, que será o lançamento de um portal com diversas informações. Bem-vindo, Cristiano. Obrigado, Sandra. Olá a todo o pessoal que nos acompanha, né, pela TV Erechim. Sem dúvida, a gente está, para não deixar, como tu colocaste, passar em branco a data do dia 5, que foi no último sábado, nós estamos aproveitando para dar um pouco de publicidade sobre as ações que a gente tem desenvolvido de janeiro para cá, né? E já que a gente vai falar um pouquinho também da questão meio ambiente, Cristiano, nós infelizmente já não temos mais aquelas estações bem organizadas, outono, verão, inverno. Isso influencia muito na qualidade das árvores, dos mananciais, enfim, da questão ambiental? Sabe que, na verdade, existe uma polêmica muito grande em torno desse assunto das mudanças climáticas, né? Mas o fato é que nós, vamos dizer assim, quem se dá o trabalho de tentar acompanhar no dia a dia, na vida da gente, o que acontece, a gente de fato notou que, por exemplo, os nossos invernos, agora eles são condensados, por exemplo, tem alguns dias de um frio intenso, aí depois vem aquele calor quase de verão, como a gente estava no sábado, acho que chegou perto dos 30 graus. 28 graus. Então elas de fato elas estão, vamos dizer assim, está muito atrapalhada essa condição assim do tempo, né? E a condição climática, de um modo geral, aí tem toda uma polêmica em torno desse assunto da condição climática, das mudanças climáticas e tal. Mas na prática a gente nota essas variações bruscas de temperatura, né? Com estações, principalmente o inverno e o outono, já não tem mais praticamente uma definição. A primavera ainda assim, né? É um processo de mudança, vamos dizer assim, de tempo, e o verão, às vezes, com aquele sol escaldante que a gente nem sabe, que praticamente tem um sol para cada um aqui, mesmo no sul aqui, que a condição de insolação poderia ser um pouco diferenciada, né? E aí a gente vai acreditando nesses processos de mudança, por isso a informação tem que estar sempre próximo, porque, vamos dizer assim, tem gente que forma opinião, bom, tudo é mudança climática, e tem algumas pessoas, alguns especialistas de determinadas áreas dizem, não, pode até haver um processo de aceleração pontual em algumas pautas, mas quando chegar o período de esfriamento do planeta, nós vamos ter um período de glaciação. Certo. Quem estiver aqui vai poder acompanhar e vai poder ver, né? Então vai ser sempre cíclico, né? E aí eu diria que no inteirinho, entre uma glaciação e outra, a gente tem essa grande variação. E o ser humano, vamos dizer assim, está basicamente aí há uns 200 anos acelerando talvez um pouco desses processos, né? É verdade. Mas talvez a nível de biosfera, a nível de planeta, ainda essa discussão vai longe, né? Com certeza, tem muito assunto aí envolvendo, né? E já que é um mês marcado por essa questão ambiental, comemoramos aí no sábado o Dia do Meio Ambiente, a Prefeitura também não poderia deixar de passar em branco e vai fazer o lançamento amanhã, na terça-feira, de um portal. Eu gostaria que tu falasse o que é esse portal e de que forma ele vem a contribuir com a facilidade da nossa vida. O dia 5 foi agora, né, no sábado. A nossa Semana Municipal do Meio Ambiente, ela sempre foi preparada com muito carinho, né, em todos os tempos. E o que ocorre? O dia 5, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, se a gente for fazer um paralelo, agora na Europa, por exemplo, o pessoal está no verão. É verdade. E nós aqui comemoramos também o dia 5, e a nossa Semana do Meio Ambiente sempre foi ao redor do dia 5, mas a gente sempre preparava com tanto carinho e muitas vezes tinha uma limitação tão grande de público, por conta do frio principalmente. Tinha semanas, por exemplo, que nós já fizemos a Semana do Meio Ambiente com -2, -3 graus nesse período de junho, né? Então, ou é muito frio, ou é chuvoso, e acaba que, vamos dizer assim, a participação do público ela é reduzida. Por conta disso, e também, obviamente, esse ano em especial por causa da pandemia, nós aproveitamos isso e transferimos a nossa Semana do Meio Ambiente para o mês de setembro.
Então a Semana do Meio Ambiente sempre vai acontecer ali uns dias antes, uns dias depois do dia 21, que é o dia da árvore, né? Sim. Então é um clima mais ameno, mais adequado, e a gente aproveitou para transferir ela para aquele período. Este ano e os próximos anos, as próximas semanas de meio ambiente. De qualquer sorte, quando eu estive aqui, acho que foi em janeiro, se eu não estou enganado, a gente falou um pouco para o nosso público, para a nossa comunidade, que nós iríamos trabalhar forte para desburocratizar processos, né, de gestão pública, daquilo que o empresário, daquilo que o consultor ambiental, a comunidade de um modo geral, precise da prefeitura. A ideia geral do governo é trabalhar com um processo de desburocratização. Certo. E aí, felizmente, desses primeiros degraus dessa escada que a gente está subindo foi com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então a gente está lançando esse portal amanhã, né, em comemoração, de forma alusiva ao Dia Mundial do Meio Ambiente. E a ideia do portal é centralizar todas as necessidades que a comunidade tem, ou os usuários de meio ambiente da cidade têm, centralizado num único ponto, né? O portal vai funcionar como um local de convergência. Então todas as informações que as pessoas precisarem da Secretaria de Meio Ambiente, todos os serviços que a Secretaria de Meio Ambiente oferece para a comunidade, eles vão estar de forma assim rápida e transparente nesse portal de meio ambiente. E entre o portal como um todo, ele vai oferecer várias facilidades. Certo. Várias facilidades. Uma que eu acho que é importante destacar aqui é que todos os nossos serviços, né, então vou citar alguns, por exemplo, arborização urbana, recolhimento ou reclamação com relação à coleta de lixo, recolhimento de galhos, que agora é um período também que tem muita poda na cidade, uma limpeza de uma praça, de um canteiro central, a limpeza de um local, às vezes, que infelizmente ainda temos, né, descartes clandestinos de lixo. Enfim, as pessoas terão oportunidade a partir dos serviços online, né, que vai estar lá no portal, o segundo ou terceiro ícone lá, e com poucos cliques ela poderá dizer quem é, certo, dizer qual serviço que ela está demandando, né? Eventualmente até ela vai poder aportar, por exemplo, fotos do próprio local que ela está solicitando o serviço, né? Meio que acompanhar um pouco o que vem acontecendo em termos de modernização e tecnologia na nossa sociedade de um modo geral, Sandra. Então esse é um dos destaques importantes que a gente terá no portal de meio ambiente. Claro, as pessoas vão poder acessar as informações da secretaria, tempo, por exemplo, de tramitação dos processos, tudo isso dá muita transparência, né? Sim, os licenciamentos também. Licenciamento ambiental daí é um outro ponto bastante importante, porque todos os nossos licenciamentos ambientais eles serão também online, né? Então, o empresário pode acompanhar em que tempo que está a tramitação do processo dele, o consultor ambiental, né? Ele vai poder fazer todo esse trabalho, por exemplo, de forma remota, a partir da casa dele. Isso tem uma perspectiva, por exemplo, de redução de custos, né, e de dar celeridade. Sem falar na transparência dos processos, né, e as pessoas poderem acompanhar isso com poucos cliques, né, ou de forma bem centralizada, que é o portal. Um outro aspecto importante que a gente poderia destacar do portal é o apoio a uma associação de recicladores. Ótimo. Então a gente está dando visibilidade para esse público, né, que normalmente é um público, eu não diria invisível, mas quase invisível para boa parte da nossa sociedade. E como nós temos um trabalho muito forte de reciclagem de lixo aqui no município, então a gente tem a coleta do orgânico, a coleta do seco, isso já está consolidado no município há muito tempo. Por mais que a gente tenha que toda hora estar lembrando a população, né, olha, separe adequadamente dentro de casa, ou não misture, né, que já seria uma separação. Já é o importante. Já é uma separação. Todo esse material, a nossa comunidade, de modo geral, sabe, ele vai para os 5 galpões de recicladoras que nós temos hoje. São por volta de 100 famílias que vivem exclusivamente do recurso que se consegue obter a partir do lixo seco, né? Sim. E aí nós queremos dar um pouco de visibilidade para esse público, porque eles fazem um trabalho ambiental e um trabalho social assim muito bonito, muito bacana. E qual que é a forma da população apoiar? Vai ter lá, por exemplo, uma foto de cada associação, dos colaboradores deles, né? O endereço, o endereço e o telefone de contato de cada presidente de cada associação. Certo. E aí, bom, a gente, na verdade, quer fazer uma aproximação. Sociedade, de um modo geral, e Associação de Recicladores. As pessoas vão ter as informações, vão ter o endereço de onde é. E aí, cada um, individualmente, ou enquanto empresa, ou nós mesmos como sociedade, aos poucos nós vamos descobrir de que forma que a gente pode apoiar eles melhor. Pode apoiar, como eu comentei antes, simplesmente fazendo uma boa separação do resíduo dentro de casa, porque uma vez que o resíduo seja separado adequadamente dentro da cozinha da nossa casa, ou dentro dos ambientes da nossa casa, ele vai ir para a coleta mais limpo, um resíduo com mais valor agregado,
e automaticamente essas famílias vão estar tirando o sustento dali, né? Então a gente pede, aproveita o espaço aqui, aproveita a oportunidade para que as pessoas cada vez mais se envolvam nesse processo. E aí, bom, depois dessa aproximação feita, vão surgir várias possibilidades, a gente acredita, de apoio à associação. Então, isso é o terceiro ponto que a gente poderia destacar do portal, né? Serviços, o licenciamento online, o apoio a uma associação. E um tema que para nós é muito caro hoje na administração municipal, que é o que a gente está tratando como sendo pós-Covid. Certo. Né? Já que a gente está vivendo ainda momentos bem difíceis por conta da pandemia, mas também a gente precisa projetar o que vem no pós-Covid. E aí a gente já detectou, por exemplo, que as pessoas cada vez mais elas vão precisar de espaços de lazer adequados, né? Em quantidade e em qualidade. E aí nós vamos lançar um serviço específico também, que é para a gente estar fazendo os pequenos reparos, as melhorias, as requalificações, especialmente das nossas praças e das nossas áreas verdes na região mais periférica da cidade. Porque, de fato, as pessoas, hoje já está se falando, né, de muito problema de ansiedade, de depressão por conta do isolamento, né? E aí, quando a gente puder voltar, talvez, para a nossa vida normal, a gente vai precisar ter esses espaços bem preparados, bem qualificados. Por conta disso, a gente vai lançar uma equipe de trabalho específica para isso, para dar um olhar para esses espaços, para deixar esses espaços preparados da melhor forma possível para a nossa comunidade, de um modo geral, ter espaços públicos, né? Sim. Porque nem todos têm, vou dizer, condições de frequentar espaços privados, né, que a gente tem na cidade vários, mas nem toda a população tem essa condição de aproveitar esses espaços privados. Então, nada mais justo do que preparar uma cidade melhor para todos, né? Já que a gente está falando dessa questão ambiental, nós temos o Parque Longines Malinowski, que é uma das reservas mais bonitas aqui, acho que uma das maiores e mais importantes do estado, digo assim. Vai ser aberto futuramente para, de repente, as pessoas fazerem trilhas lá por dentro, claro, respeitando essa questão ambiental, não jogando lixo, mas para que elas conheçam, para que elas possam respirar esse ar puro, que faz tão bem para a saúde, que a gente tem dentro do parque? Sem dúvida nenhuma. Dentro dessa estratégia dos espaços públicos de qualidade, sem dúvida nenhuma que o Longines é um dos espaços mais privilegiados, né? Então nós, na nossa programação de trabalho, nós íamos abrir o Longines de volta à comunidade no mês de março. Sim. Só que aí, infelizmente, a gente entrou naquele período de bandeira preta e tal, e está lá em banho-maria. A gente está, vamos dizer assim, preparando, ajeitando, modernizando o parque, fazendo os reparos necessários. Toda semana a gente faz alguma coisa lá em termos de conservação do parque. Para que na janela de tempo adequada as pessoas possam voltar a utilizar o parque com a maior plenitude possível. Dentro disso, eu vou antecipar para ti aqui que nós iremos entregar para a comunidade ainda neste ano uma parte daquele processo mais amplo de requalificação que está projetado para o parque. Então, por exemplo, até o final de ano, nós entregaremos toda a trilha principal do Longines Malinowski pavimentada e com sinalização adequada e acessibilidade para todos os públicos que eventualmente demandem e utilizem o parque. Voltando lá no portal, por exemplo, lá no portal tem um serviço que as pessoas vão observar lá, por exemplo, para elas poderem marcar trilhas. Eu ia te questionar isso. Para elas poderem marcar trilhas em grupo, que daí nós teremos... Principalmente as escolas, né? Orientação, que é a trilha guiada, as escolas, mas também, por exemplo, o empresário que queira marcar com o seu colaborador interno, por exemplo, um dia de visita ao parque. Sim. Esse serviço está lá disponível. Obviamente, agora é uma questão só de agenda, por conta da pandemia. Mas a gente está preparando, né, mantendo o que o parque já oferece com carinho, deixando em condições. E aí já vamos também, como a gente comentou, este ano nós queremos deixar pronto toda uma revitalização da iluminação externa, porque a gente tem muita gente que usa o parque para caminhar, né? Então a gente vai fazer um trabalho forte de eficientização da questão da iluminação pública ali, tanto ali quanto na parte interna do parque, né? Principalmente naquela área de uso de lazer que é mais intensivo, onde a gente tem os brinquedos, as churrasqueiras, enfim, vai ter também vai receber essa iluminação mais moderna. E internamente nós teremos um outro pórtico, uma outra guarita também, já aí, por questões de segurança, lá na rua Henrique Dias, quase próximo ali da capela mortuária, ali do Caridade, para quem, né, tem uma noção, conhece a cidade. Então ali vai ser um outro ponto de acesso oficial do parque. E a partir dali, todas as nossas trilhas, ainda esse ano, nós entregaremos como presente de Natal para a nossa comunidade.
A nossa geração ainda ela conhece algumas árvores, algumas plantas nativas. Porém, essa criançada que vem agora, que é muito criada em sofá, atrás de um computador, não tem esse conhecimento que a gente, graças a Deus, teve essa oportunidade de conhecer. Dentro do parque, nessas trilhas, as árvores estarão identificadas para que tenha esse conhecimento maior dessas crianças, para que saiba a diferença de um eucalipto, de uma pitanga, enfim, de várias espécies? Sim, nas trilhas essa que a gente vai dar acessibilidade, porque um parque como é o Longines, né, a gente tem que lembrar que o Longines Malinowski é uma unidade de conservação, né, então tem áreas que ele pode ser acessado, por exemplo, para o público em geral, tem áreas que, por exemplo, são reservadas para eventualmente pesquisadores acessarem, mas nessa parte onde serão onde vai ser realizada a pavimentação das trilhas, com certeza, até por conta do compromisso que nós temos com a educação ambiental informal, que é a responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, nós teremos pontos estratégicos de parada, onde você faz todo aquele trabalho, né, de sensibilização e de orientação. Olha, essa aqui é a araucária, essa aqui é a pitanga. Aquele trabalho de sensibilização ambiental e de educação ambiental, né? Para que, de fato, as crianças de hoje possam, eventualmente, ter as mesmas vivências que a gente teve a oportunidade de ter. É verdade. Então, isso está muito vinculado à questão das escolas, mas também está vinculado ao público em geral. Quando nós abrirmos efetivamente o parque para esse tipo de serviço, nós ofereceremos tanto as trilhas guiadas, que aí é oferecido todo esse trabalho mais técnico, quanto as trilhas estarão também livres para o uso em geral. As pessoas que não têm, por exemplo, uma limitação de locomoção, não têm nenhum tipo de deficiência, o público em geral normal vai poder usar da melhor maneira que entender, né? Obviamente que vai ter orientação, vai ter sinalização, tudo isso está associado, vamos dizer assim, quando você faz a liberação, por exemplo, desse tipo de serviço dentro da unidade de conservação, automaticamente esses acessórios vêm junto, né? Com certeza. A nossa cidade tem um número muito grande de cães. Está se pensando em como trabalhar essa questão? No portal teremos lá algum campo disponível para falar de cães que estão abandonados, enfim, adotar inclusive um animal? Sim, terá um espaço lá adequado para fazer essa, vamos dizer assim, essa aproximação de novo da comunidade com toda essa situação dos cães. Nós temos na Secretaria já hoje um serviço, né, que é do Adote um Cão, então ele vai estar lá dentro da plataforma do portal, e o que a gente tem de diferencial nesse processo? Nós já fizemos 2 reuniões esse ano ainda, já fizemos de janeiro para cá 2 reuniões com todas as ONGs que atuam na cidade, né? Porque a gente está, enquanto Poder Público, fazendo uma aproximação com essas entidades para nós melhorarmos o serviço que hoje é realizado pelo município. Que hoje, basicamente, por questão de limitação física, por questão de limitação do espaço que a gente tem lá no canil municipal, a gente oferece o serviço de busca de animais atropelados ou animais doentes abandonados na rua. A gente consegue oferecer, infelizmente, apenas esses 2 serviços. Com esta aproximação com as ONGs, a gente pretende, através de um chamamento público, chamar 1, 2 ou 3 ONGs para participar ativamente da execução desses serviços. E aí, obviamente, num outro local, com uma outra infraestrutura mais adequada, porque, sem dúvida, né, existe num primeiro momento, os números com relação à adoção na pandemia estavam super bonitos, assim, né, de muita gente adotando, só que, infelizmente, hoje, por exemplo, a gente tem, por parte de uma pequena parcela desses adotantes, por exemplo, querendo devolver esses animais ou mesmo excluindo ou descartando esses animais na rua. De forma errada, né? O que infelizmente, é uma coisa daí muito ruim para esse processo como um todo, né? Mas o ser humano tem disso também, né? Então a gente tem que tentar controlar e tentar efetivamente, às vezes, existe um determinado regramento, porque quem está trabalhando com esse regramento já conhece todo esse processo. Então, tu não pode, tipo assim, adotar no impulso, por exemplo. Né? A gente faz uma avaliação da família, faz uma avaliação do local onde esse cão, por exemplo, adotado vai viver a partir daquele momento, justamente para depois não ter essas desistências, né? E junto com essa aproximação que a gente está fazendo com as ONGs, a gente vai oferecer também um serviço relacionado aos gatos, que é uma demanda grande que também tem na cidade. Então, esse local novo de acolhimento que a gente vai fazer a partir do chamamento público e trabalho de 4 mãos com as ONGs,
ele vai ser para acolher cães e para acolher gatos também. Que Sim. Hoje, basicamente, a gente só oferece, enquanto Secretaria de Meio Ambiente, um trabalho direcionado aos cães. Lembrando aqui, obviamente, que nós temos também um trabalho forte com a Secretaria de Saúde, né, especialmente no controle de natalidade. Então, a URA, né, oferece, por exemplo, castração para cães e gatos, mas é um serviço, até por conta das zoonoses que estão envolvidas no entorno dos animais domésticos, que é prestado pela Secretaria de Saúde. Correto. Secretário, até então, nós estávamos com um índice muito alto de dengue aqui na nossa cidade. Agora, com o frio, parece que está começando a dar uma recuada. Mas a questão é de pneus velhos que estavam jogados em lotes, lixos acumulados. Isso foi resolvido para que esse impacto na saúde também tenha uma diminuição? Quando eu vim a última vez aqui, Sandra, até nós falávamos, né? Naquele momento os números com relação à dengue estavam subindo, bem né? Preocupantes. E que nós estávamos trabalhando em algumas estratégias com relação aos resíduos de um modo geral, né? Sim. E aí, felizmente, nós conseguimos resgatar um convênio associado a pneus, né? Que é um convênio dentro da política de logística reversa. Os grandes fabricantes de pneus, eles têm a obrigação de fazer o recolhimento do pneu inservível, do pós-consumo, como a gente fala. E aí, quem faz essa logística reversa para os grandes fabricantes de pneus no Brasil é a Reciclanip. Nós resgatamos esse convênio com a Reciclanip e no mês de fevereiro nós mandamos 11 toneladas de pneu embora. Meu Jesus. Então, tu imagina isso pulverizado e espalhado para a cidade. Era um fator que, de alguma maneira, contribuía com a questão da proliferação. Claro, nós tínhamos a questão de estar no verão, mas aí, tipo assim, também não tinha um serviço continuado de recolhimento Sim. desses pneus. Felizmente, a gente resgatou esse convênio e mandamos 11 toneladas embora. E depois, no mês de março, nós tivemos a campanha dos eletrônicos, Sim, da linha branca, que também também são materiais que, se tu não tiver um espaço adequado para recepcionar e depois mandar adequadamente para locais de reciclagem, eles podem servir de espaços para a criação dos mosquitos. E aí, na campanha que a gente fez no final de fevereiro, terminou acho que no dia 5 de março, se eu não estou enganado, nós mandamos 23 toneladas de eletroeletrônico de linha branca embora. Então, é um pouco do trabalho que a Secretaria de Meio Ambiente está fazendo, né? Sim. Em apoio também ao próprio trabalho relacionado à dengue. Então, dentro daquilo que a gente pode colaborar, pode ajudar, são duas estratégias importantes, que é no geral de recolhimento de resíduos, que ali no verão nós vamos ter o reflexo, né? O inverno fazendo o trabalho dele, né? O frio sempre contribui um pouco com a redução, né? Sim, de mosquitos adultos e tal, mas também tem todo esse trabalho de inteligência por trás, que é tu ter locais adequados para descarte de resíduos e o próprio trabalho que a própria saúde e a defesa civil de alguma maneira também foram feitos em diversos outros pontos, que é recolhimento de lixo clandestino de um modo geral, com o nosso apoio logístico também. Tudo isso, um pouquinho de tudo isso vai influenciar na redução drástica dos nossos números para com o verão. Com certeza. A plataforma, ela vai entrar no ar amanhã. Que horário? Como as pessoas vão poder ter o primeiro acesso para conhecer, para ver, se familiarizar com os ícones e ver a sua demanda necessária? Nós estaremos fazendo na Câmara de Vereadores, né, amanhã às 8h30, o lançamento oficial do portal. Então, logo se faça essa apresentação oficial, vai estar disponível para o serviço para a comunidade, né? O portal vai estar disponível para a comunidade. Bom, de que maneira que elas vão acessar? Quando elas acessarem a página da Prefeitura, então, se elas clicarem, por exemplo, lá em qualquer palavra que diga a respeito a meio ambiente, automaticamente vai abrir a tela do portal. Sim. E a partir dali elas vão ter acesso a todas as informações e todos esses detalhamentos que a gente comentou aqui. Então ela não vai precisar entrar especificamente num portal. Então ela entrou na página da Prefeitura, ela achou lá uma notícia relacionada ao meio ambiente, ela achou lá a palavra Secretaria de Meio Ambiente. Tem outros links que levam à Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, lá tem o portal do empreendedor. Tu clicou no portal do empreendedor, clicou, por exemplo, em licenciamento ambiental, vai jogar para o portal. Então, tudo que diga a respeito na página principal da Prefeitura, faça referência a meio ambiente, a pessoa clicou, automaticamente abre o portal. Já é direcionado. Já é direcionado, né? Porque justamente, como a ideia é fazer uma aproximação, então, quanto mais fácil as pessoas navegarem no portal, mais fácil vai ficar essa comunicação e essa aproximação com a comunidade. A pessoa fez lá, por exemplo, uma solicitação para a limpeza de um lote ali que está abandonado, tem sujeiras. Em quanto tempo isso vai acontecer? Bom, essa questão dos lotes, ela tem várias etapas. Eu vou tentar sintetizar isso. O que ocorre? Ela vai ter acesso ao serviço, ela vai dizer, olha,
o terreno ao lado da minha casa, eu moro na rua tal, endereço tal, e tem, vou dizer, descarte clandestino de lixo ou está com vegetação alta. Esse serviço é a nossa fiscalização ambiental que coordena. Porém, para a gente saber que ao lado da casa do reclamante mora a pessoa tal, isso precisa passar pelo nosso cadastro imobiliário. Então a gente abre um procedimento administrativo, né? O cadastro imobiliário nos informa quem é a pessoa que mora ao lado, a fiscalização faz vistoria, notifica essa pessoa que está com o terreno com vegetação alta, por exemplo. Notifica, dá o prazo regular, que é 15 dias para as providências. Se a pessoa limpou, depois da reclamação, em até 15 dias você tem esse resultado. Mas também tem situações que a pessoa não mora na cidade, precisa ser notificada por edital, e chega às vezes ao extremo da própria prefeitura ter que executar o serviço com empresa terceirizada e depois a gente cobra o custo desse serviço lá no imposto do ano que vem, por exemplo. Certo. Então tem coisas que nós poderemos dar resposta de um dia para o outro, tem coisas que têm o seu rito normal, porque o portal ele é para aproximar, para facilitar na solicitação do serviço, mas depois que a gente receber a demanda da comunidade, a gente precisa obedecer, obviamente, os ritos normais do processo administrativo, da prestação dos serviços públicos normal. Não é o fato da pessoa, por exemplo, fazer a solicitação de um recolhimento de galho pelo portal, que no mesmo dia ou amanhã ela vai ter o serviço. A gente recebe a ordem de serviço dela, a demanda, é repassado, né, por toda a organização interna que a gente já tem para os nossos operadores, os serviços externos, eles vão pôr na programação, então no tempo estimado lá vai ter o recolhimento do galho, vai ter o plantio da árvore, vai ter a limpeza da praça, vai ter a limpeza de uma área verde e assim por diante, para os serviços que estão disponíveis lá. Secretário, obrigada por ter vindo até a TV Erechim. Parabéns por essa iniciativa de ter essa aproximação com a comunidade. Eu acho que estávamos carentes de um espaço assim. Acho que vem contribuir muito para que a nossa cidade continue sendo uma cidade limpa e organizada. Parabéns. Obrigado, Sandra. Obrigado aqui à TV Erechim por mais essa oportunidade. A gente sempre está disponível, né? Sempre que vocês chamarem. Para nós será um prazer estar trazendo informação de qualidade para a comunidade e fazendo essa aproximação e, de qualquer sorte, é compromisso nosso levar serviço de qualidade para todo o erechinense.